Olá a todos, eu sou Dalvan Veit, gerente de serviços técnicos da Zoetis, e estou tendo aqui a oportunidade de estar mediando um dos painéis mais importantes do 16º Simpósio Brasil-Sul de Sinocultura. Painel Custo ou Investimento? Qual é o entendimento que temos a respeito da nossa sanidade? E esse painel, tivemos aí a bela oportunidade de ouvir 3 excelentes profissionais, e eu quero chamar o primeiro profissional que nos brilhou com a sua apresentação, Guilherme. Por favor, Guilherme, se apresente para o nosso público e comente aí como é que foi a sua experiência, a sua apresentação nesse painel. Então, meu nome é Guilherme Marim, sou veterinário, gerente técnico de serviços da Dambred na América Latina, e hoje nós conversamos um pouquinho sobre a experiência que nós temos em relação a vazio sanitário, com análise de dados que foi realizada em uma cooperativa do Estado e que nos trouxe algumas respostas para aquilo que nós sempre discutimos. Quanto custa o vazio sanitário e quais os benefícios reais dele? Afinal, de maneira genérica, isso todos concordam que é importante trabalhar com vazio sanitário e que ele traz benefícios. Agora, quanto? Por dia? Fazer um dia mais, um dia menos, quanto impacta e qual é o retorno disso? Acho que foi bacana conversar um pouquinho com todo mundo e, acima de tudo, instigar, porque nós temos pouco material publicado em relação a isso e nós temos muita informação na mão. Então, espero que tenha sido possível instigar e que outras pessoas também analisem seus bancos de dados e comecem a avaliar o impacto do vazio e possam dividir conosco para a gente tornar esses resultados cada vez mais pesados, cada vez mais confiáveis. Com certeza foi muito legal, Guilherme, e foi bacana ver, né, em especial nos números que você trouxe, que você apresentou, isso instigou algumas curiosidades no público, tanto é que vieram as perguntas também via aplicativo, né, o pessoal realmente querendo entender um pouquinho mais essas oportunidades de ganhos em relação ao benefício do vazio sanitário, né, muito bom. E na sequência nós tivemos também a apresentação do nosso colega Marcelo. Marcelo, por favor, você dê um oi para o nosso público e comente um pouquinho sobre a sua experiência lá no palco. Obrigado, Dalvan. Bom, eu sou veterinário, eu coordeno hoje o programa de qualidade de leitões na Aurora e pude falar um pouco hoje sobre como que foi feito, como a gente faz o mapeamento de risco, falando principalmente na biosseguridade das UPDs. Então foi bacana poder compartilhar um pouco, porque o sistema da Aurora hoje ele é muito diverso, né? São 13 cooperativas hoje na suinocultura, 14 no total, e com diferentes realidades, cada uma delas, e consequentemente as granjas também em diferentes realidades, granjas grandes, novas, granjas pequenas e antigas, enfim. E com isso a gente tentou trazer uma abordagem objetiva para a biosseguridade, fugindo um pouco só daquela proposta de que biosseguridade é importante, a gente tem que melhorar, mas sem dizer o que melhorar ou que impacto que isso está tendo. Então, com essa abordagem, assim, trazendo para esse mapeamento de risco de forma objetiva, a gente começou a mensurar. E quando a gente ia para a rastreabilidade, a gente começou a mapear assim, as granjas que acumulavam mais perdas pelas mostras, as origens que tinham mais perdas, a gente começava a voltar e ver o que estava acontecendo nessas granjas. E o raciocínio inverso também, as granjas que tinham menores perdas, menor mortalidade, o porquê disso. A gente começou a voltar e foi daí que veio a gente fazer essa análise dessa correlação em relação aos indicadores. E aí isso deu impacto positivo, assim, porque quando você vai mostrar para um produtor, você começa a mostrar com os dados internos, não é mais, a gente não está falando só de literatura, de um estudo numa condição isolada, a gente está trazendo os dados reais que estão acontecendo no campo. Então foi isso que eu tentei compartilhar com o pessoal um pouco, mostrando as dificuldades e a forma que a gente achou de tentar contornar tudo isso. Muito bom, muito bom. E sem dúvida alguma, não tem como nós categorizarmos ou classificarmos qual que é o nosso nível de preocupação com a biosseguridade
se a gente não levantar quais são os pontos de risco, o quanto eles estão impactando em cada propriedade e obviamente, não fazer um mapeamento disso tudo, né? Foi o que você nos trouxe lá também. Muito bom. Bem, e na sequência da apresentação do Marcelo, nós tivemos a apresentação do Valdecir. Valdecir aí nos abrilhantou com uma visão da indústria, né, Valdecir? Por favor, se apresente para o nosso público e comente um pouquinho sobre a sua experiência. Obrigado, Dalvan. Boa tarde a todos. Eu tive a oportunidade nesse painel falar um pouquinho sobre a visão da indústria pela ótica de custo ou investimento quando se fala em sanidade. Então, é bastante complexo, mas de uma forma, eu busquei trazer de uma forma prática, mostrar em números, e qual é a nossa participação nisso, aonde nós estamos inseridos nesse tema e como nós devemos nos comportar, nos posicionar, para que esses recursos direcionados ou destinados para a produção sejam ou tragam resultados com o viés de investimento, ou quando eles são utilizados de forma talvez não bem posicionada, isso pode simplesmente se tornar um custo. Em resumo, para que a gente tenha uma aplicação eficiente e eficaz com resultados de qualquer recurso na ótica de sanidade, nós precisamos ter realmente um conhecimento de qual é o desafio que nós estamos falando, aonde ele está impactando, e sim tratar a causa, e não simplesmente tratar o efeito. Muitas vezes a gente se atém a grandes mortalidades, aspectos de creche e terminação, mas, de fato, qual é a causa? Ou aonde esse desafio está entrando na nossa produção? Aonde está iniciando toda essa cadeia sanitária? Se a gente entender isso e tomar ação também nessa ótica, nessa linha, certamente nossos recursos despendidos serão entendidos e terão um retorno como investimento e não simplesmente um gasto, um custo para tentar remediar, ou seja, tentar apagar o fogo. E o objetivo final de tudo isso é entregar animais à unidade frigorífica, ao frigorífico, com melhor índice zootécnico, melhor desempenho, com melhores margens aos produtores, à agroindústria que está por trás da produção, e sim, o objetivo final e comum de todos é entregar um produto de qualidade e com segurança alimentar para o nosso consumidor, que é o motivo pelo qual todo esse nosso esforço é feito diariamente. Exato, exato. E achei muito interessante, teve inclusive uma das perguntas, né, que veio durante a explanação de vocês, ao final ali, que salientava que a sanidade é o maior tesouro da nossa produção, né? Na percepção de vocês hoje, o sistema produtivo, as agroindústrias, as cooperativas, elas enxergam a sanidade como um custo ou como uma oportunidade de investimento? Eu vejo que esse assunto está evoluindo muito dentro da agroindústria de maneira geral, então tanto empresas SA, multinacionais, como cooperativas, todas estão focando esforços nesse sentido. Primeiro, porque tem visto a importância dessa questão, prevenindo futuros problemas que poderiam entrar se não tivesse um bom status aí de biosseguridade nas granjas, e em segundo lugar a gente está começando a trabalhar em colocar isso no papel e ter o valor disso. Então, o que eu acho importante, e a virada de chave talvez vai acontecer no momento que isso deixar de ser obrigatório e você começar a ver o valor. Tem muita gente que ainda faz porque alguém está mandando fazer. E muito mais importante do que você fazer porque tem que fazer, é fazer porque é bom, porque você vê resultado. Então acho que nós estamos nesse período, nessa virada de chave, que é sair do faz porque tem que fazer e para o faço porque é bom para mim. Eu vejo, Dalvan, que assim, a gente trabalhar com sanidade e dizer, comparar custo ou investimento, na verdade eu vejo que a gente tem que investir em sanidade, um aspecto mais amplo da palavra, para isso não virar um custo. Então, quando a gente aborda da forma excelente que o Marinho abordou o vazio sanitário e quantifica isso, você mede esse impacto e prova que ele é importante. Quando a gente traz a abordagem como cadeia de produção,
E aí o Valdecir mostra pra gente que impacto que tem, que lá na frente é consequência, assim, é efeito, a causa está lá atrás. Então, quando a gente fala em investir em sanidade, a gente está falando de equilíbrio de plantel, equilíbrio sanitário, e esse equilíbrio é uma construção, não é uma medida isolada. Então, a gente está falando de biosseguridade, a gente está falando de densidade, a gente está falando de climatização, de origem, são uma série de coisas na UPD, na creche, na terminação, que vão culminar num ganho lá no frigorífico, lá no abatedor. E aí quando a gente trata isso em escala, aí os números, a escala é milionária, entendeu? E embora, quando a gente fala de agroindústria, e o Valdecir pode falar melhor que eu, quando a gente fala de agroindústria, a gente tem um faturamento bilionário, mas a margem é muito estreita. E quando você está falando com uma margem estreita de 3%, alguma coisa assim, você não tem espaço para errar, entendeu? E nossa cadeia é muito longa de suinocultura. Então, assim, a gente tem que estar preocupado e fazendo esses ajustes finos e de forma objetiva, quantificando, para a gente conseguir extrair o melhor. Então, respondendo, para mim, a gente tem que investir na sanidade para ela não virar um custo. Entende? Tudo bem. Da mesma forma, Dalvan, eu concordo e afirmo aqui que as equipes técnicas, a agroindústria de modo geral, as empresas produtoras de suíno têm sim dedicado esforços pela ótica de melhorar as condições sanitárias, investir em sanidade, até porque, como foi dito, as margens estão cada vez mais apertadas. Sim. Não existe margem para o erro. Qualquer pequeno erro, qualquer ação que seja tomada que não é assertiva, o impacto negativo logo ali na frente é muito grande. E a cadeia produtiva, de modo geral, tem se aproximado cada vez mais da unidade frigorífica, da indústria, do abatedouro, da unidade de processamento. Porque ali tem muitos dados, mas que se eles não forem transcritos em informação e aplicados na prática, talvez eles simplesmente fiquem como um relatório de frigorífico, e por trás disso tem muita oportunidade na linha de contribuir com todo aquele trabalho, esforço diagnóstico, avaliação, análise que as equipes técnicas já fazem no campo com os produtores. Ali pode estar aquela peça do quebra-cabeça que talvez a gente procura lá no campo, ela pode sim estar ali no frigorífico, pode contribuir, certamente contribui. Então essa junção da parte produtiva com o frigorífico, ela tem contribuído positivamente para a cadeia como um todo, e ela tem evoluído ao longo dos últimos anos, e sim, um evento como esse certamente contribui para essa aproximação ser mais rápida ainda. Muito bom. O pessoal, e assim, né, quando a gente trata de sanidade, obviamente tem vários pilares que eles eu diria assim, que eles norteiam a nossa sanidade, mas um deles, e que tem muita discussão em cima hoje, é a respeito do uso de anti-infectivos, uso de antibióticos, né? Como que vocês enxergam a questão dos antibióticos nessa discussão a respeito de sanidade? Né? Eles se enquadram em custos, se enquadram em oportunidade. O que representa esse tema aí no que tange a sanidade? Particularmente, eu vejo o antibiótico como uma grande ferramenta, mas que precisa ser usado na hora certa. Então, eu não posso usar essa ferramenta a todo momento e para esconder eventuais falhas de manejo ou falhas em outros pontos. Então, o antibiótico ele tem que ser usado no tempo certo, na dose correta, para o patógeno específico que ele trata. Então a gente não pode errar nesse ponto. Eu acho que isso a gente também evoluiu muito, a suinocultura brasileira de maneira geral. A gente precisa prestar muita atenção nisso, até porque nós temos visto o surgimento de bactérias multiresistentes. Sim. E não temos visto um surgimento de novas drogas, de novos antimicrobianos. Então a resistência tem crescido mais rápido do que o aparecimento de novos antimicrobianos. Então, acima de tudo, é uma missão nossa
cuidar disso. E uma das formas de sermos mais eficientes nesse ponto é, de fato, investindo nas questões de biosseguridade interna, externa, enfim, nas monitorias sanitárias para que sejamos cada vez mais assertivos. Mas eu, particularmente, só recomendo o uso de antimicrobiano quando todas as outras alternativas já foram esgotadas, então, em relação ao manejo e etc. Esse cabo de guerra aí que é travado entre as bactérias e os antibióticos, vocês enxergam que hoje as bactérias, através da resistência bacteriana, tá tendo um pouquinho mais de vantagem? É o que a gente tem visto, né? Se a gente for acompanhar os últimos surgimentos de drogas, a gente está falando de décadas, né? Isso com exceção de um ou outro, mas digo assim, o surgimento de vários princípios ativos novos, a gente está falando da década de 80, década de 70, e dali para cá não tem uma novidade todo ano um sendo lançado. Já quando a gente fala de resistência aos antimicrobianos, o que mais tem hoje é trabalho sendo publicado sobre isso, não só na questão animal, não só na suinocultura, mas em todas as espécies, Sim. Inclusive nos seres humanos, né? O próprio ressurgimento de alguns patógenos, né? Um exemplo aí, há pouco tempo tivemos uma incidência elevada de Streptococcus sorotipo 9, né? Um grande desafio na creche hoje, né? Para todas as agroindústrias. Exato. Concordo plenamente com o que já foi dito e penso que o antibiótico, ele é uma ferramenta excepcional, mas sim ele precisa ser utilizado de forma muito estratégica e ele precisa ser um coadjuvante do nosso negócio. Então ele precisa ser uma ferramenta que, de modo estratégico e pontual, a gente possa utilizar para quando todas as outras ações, sejam protocolos vacinais, manejos, ordem nutricional, por algum motivo, algo não está se comportando como deveria e por essas ações e pelas nossas mãos a gente não está conseguindo segurar aquele problema. Mas de modo muito estratégico e sim como uma opção final, a última opção. Eu não gosto particularmente quando se atribui ao antibiótico a solução dos problemas e que muitas vezes se propõe o uso preventivo. Eu particularmente vejo que se isso é feito, nós estamos sim mascarando muitas coisas. Antibiótico não é para curar erro de manejo, melhorar a estratégia nutricional, não é para isso. Ele de fato tem a sua função e para tal ele deve ser usado. Então, se ele for aplicado de forma estratégica, pontual, ele é uma ferramenta muito boa. Acho que é unanimidade, né, que o antimicrobiano ele é uma ferramenta importante. Eu acho que banir o uso, ninguém vai banir, a gente tem que ir para o uso racional. O que a gente não pode fazer realmente é usar o antibiótico como bengala. E aí a gente deixar de fazer a lição de casa em manejo e nas outras questões. Então, quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando de múltipla origem, a gente mistura origem demais, a gente faz os manejos, acompanha parto de menos, talvez, não acompanha a colostragem, ou não faz o raçoamento da fêmea para ela dar leite suficiente. Enfim, a gente assim, tem diversos aspectos que a gente tem que cuidar para que o leitão saia da UPD com qualidade e tenha uma necessidade menor, uma incidência menor de problemas que vão necessitar de uma intervenção medicamentosa. E quando eu falo de intervenção medicamentosa, assim, eu estou falando seja um ácido, seja um fitoterápico, a necessidade. Quando a gente coloca tudo aquilo assim para melhoria de desempenho, muitas vezes a gente está usando bengala porque a gente está atrapalhando o leitão. Então, assim, a gente tirar realmente do animal aquilo que ele tem de potencial, acho que é o primeiro ponto. E aí, quando a gente pensar em pessoas, processo e produto, o produto tem que vir por último, seja o produto que for. Se a gente simplesmente substituir o antimicrobiano pelo fitoterápico, pelo produto alternativo que for, o próprio biológico, enfim, nessa dependência e a gente tentar corrigir o manejo que não foi feito lá atrás, a gente sempre vai ficar nessa corrida e não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que assim, o antimicrobiano
é importante, a gente tem que usar direito, reduzir a necessidade de uso, mas isso é uma construção. Para chegar nisso, a gente tem que fazer a lição de casa lá atrás. Nós estamos no momento que a gente tem a alternativa de usar de maneira consciente, de traçar as estratégias. Se não aproveitar esse momento, talvez no futuro a gente tenha que reduzir por força de lei e vai ser muito mais dolorido. Concordo. Exatamente. E vocês perceberam que a última pergunta do painel lá, ela já estava relacionada à melhoria ou pontos para melhorar a qualidade do leitão do recém-nascido, né? Dizia respeito aos leitões de baixo peso, baixa viabilidade, enfim, né? É bacana ver como o público, no geral, ele já está dando uma atenção assim, ó, eu preciso melhorar a qualidade do meu animal, né? Para depois a gente pensar, se lá na frente for necessário alguma ferramenta para melhorar a sanidade dele, ok. Mas num primeiro momento, né, melhorar a qualidade desse leitão, obviamente para que ele tenha aí uma vida produtiva mais saudável, né? A nossa cadeia segmentada, ela trouxe benefícios e alguns prejuízos. A gente profissionalizou a atenção da creche, a gente profissionalizou a atenção da terminação e da UPD. Mas o ônus que isso trouxe foi que cada um ficou no seu quadrado. Então eu desmamava e passava a bola e não era mais comigo. E hoje a gente está vendo um movimento contrário. O pessoal está entendendo que para conseguir uma redução de condena, lá na ponta, precisa trabalhar a qualidade do leitão. Para na creche, tá ok, precisa trabalhar. E isso vem puxando, uma coisa vai puxando a outra, até chegar no vazio lá da maternidade, até o cara entender a importância de fazer uma limpeza e desinfecção correta. Então, o trabalho, e acho que até tem sido esse tema estressado em diversos eventos, é que assim, a cadeia não é separada, é uma coisa só. Então, a gente tem diferentes players ali, mas um tá ligado no outro. E acho que isso a gente está conseguindo, com o passar do tempo, conscientizar todo mundo nesse sentido. Concordo. Para o Valdecir receber um produto melhor lá na indústria, o Marcelo tem que ter melhores boas práticas na produção, né? O Guilherme lá na genética também tem que aportar aí material de boa qualidade, enfim. São os elos da nossa produção, né? Ô Valdecir, agora eu vou fazer uma provocação para você. Você que já esteve aí nas duas pontas da produção, né? Trabalhou na produção no campo, nas granjas, com produtores. Hoje está lá gerenciando uma unidade da Frimeza, uma indústria. Como que você enxerga assim em relação... Você mostrou lá que as perdas que a gente temos no frigorífico é algo impactante. É sério, e eu concordo plenamente com a tua visão. Acho que a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais atento para aquilo, né? Mas como que você enxerga os colegas que estão na produção? E existem oportunidades para a gente talvez melhorar essa gestão de alguns indicadores sanitários e dessa maneira a gente conseguir reduzir essas perdas lá no frigorífico? Eu acredito que sim. Eu acho que o primeiro passo é incluir nas análises críticas ou na gestão do assunto sanidade na produção de fato o resultado do que vem do frigorífico. A gente vê uma onda nos últimos anos de melhoria em relação a isso. Em contabilizar isso na relação de sanidade como um todo, fazer valer o todo e não só a cadeia da produção. E como eu comentei, eu fechei a porta do caminhão, o caminhão foi para o frigorífico, a minha parte acabou aqui. E fazer não só a equipe técnica, os colegas que estão lá no campo, mas também os produtores que estão na operação como um todo. Inclusive, no caso nosso Frimeza, a gente tem instigado aí nos últimos anos, provocado as equipes técnicas, os produtores, e mostrado esses números, porque por ser uma cooperativa, todos perdem. Então, nós queremos com isso mostrar que a cadeia precisa cada vez mais estar unida e que todas as informações, por menores que sejam, em qualquer parte do elo, elas precisam ser postas à mesa e serem consideradas para toda e qualquer decisão, seja ela na ótica de sanidade ou qualquer coisa. Então eu vejo que tem tido um caminho, o caminho está mostrando essa busca por melhorar esses entendimentos e também as oportunidades que nós temos lá no frigorífico. Tá? E cada vez mais o nosso cliente pede qualidade do produto, segurança alimentar
E não tem como chegar nesse produto final, atendendo todas essas condições, se nós não nos unirmos. Todos nos unirmos. Frigorífico, equipes técnicas da produção, produtores, não tem outra saída. Usando das ferramentas que nós temos, tirando o máximo das ferramentas que nós temos, o que elas podem dar, e aqui faz valer a parte do somar. Então, o sinergismo. Se a gente juntar a informação da unidade frigorífica com a informação que o produtor tem no dia a dia dele, que ele colhe, que a equipe técnica tem, com as informações que já vêm da genética, que vêm da nutrição, certamente essa conta, o 1 mais 1, não vai ser só 2. E é isso que a gente está buscando, e eu vejo que está se encaminhando para esse destino aí. Muito bom, muito bom. O Marcelo e o Guilherme também, né? Vocês enxergam que hoje pensando assim nesse fluxo de informações da indústria para o campo, do campo para a indústria, enfim, isso flui de uma maneira que é produtiva, que é positiva, tem oportunidades talvez para melhorar, utilizar mais informações de forma mais proativa e por vezes não reativa, né? Como é que vocês enxergam isso também? Eu acredito que sim, já acontece, mas poderia ser ainda melhor. Quando a gente fala de produtores de terminação, aí falando de integração, de sistema verticalizado, né? Quando a gente fala de terminação, acho que é muito comum o produtor de terminação ter acesso às informações frigoríficas, até porque essas informações impactam na remuneração dele. Agora, quando a gente fala de creche, quando a gente volta para UPD, não é tão comum assim ainda, quando a gente fala a nível de Brasil. Então, talvez aí esteja uma das grandes oportunidades. Eu sei que todas as empresas têm trabalhado nesse sentido, mas talvez ainda não esteja tão claro para o produtor de UPD e de creche qual o impacto dele lá dentro do frigorífico. Mas tenho certeza que isso, a curto ou médio prazo, a gente vai ter uma evolução muito significativa. Eu concordo com o Marinho, acho que assim, isso já acontece. Comunicação, assim, a gente vem melhorando ela, mas isso é um esforço que a gente está tentando construir hoje, através da rastreabilidade, a gente chegar na informação assim, para o produtor de quanto dos meus suínos que saem daqui chegam no abatedouro. Mais do que isso, quantos passam do DIF, quanto que é aproveitado realmente de carne, quanto daquilo vira carne. Então, isso é uma das coisas que a gente combate, que no passado a gente fomentou muito a questão da produtividade. Então a gente premiava o produtor que tinha melhor desmamado fêmea-ano, a gente fomentou muito isso e foi importante. Hoje a gente tem que olhar junto essa qualidade e não só falar agora do desmamado fêmea-ano, mas o abatido fêmea-ano. Quanto aquela origem, quanto aquela amostra, ela realmente entrega, o quanto chega no final da cadeia. E aí, quando a gente conta essa história completa, com a rastreabilidade, claro que tem seus gargalos, tem suas dificuldades, mas quando a gente conta essa história completa, o engajamento aumenta. Aí sim, todo mundo consegue entender qual que é a sua participação no processo, entendeu? Mas estamos trabalhando nesse sentido. Muito bom. Pessoal, tá muito boa a conversa aqui. Eu vou levantar mais um ponto aqui que está diretamente ligado à gestão de sanidade, né? Custo e investimento, onde estão as oportunidades. Mas essa é uma pergunta que eu queria fazer lá no painel, mas não teve espaço, né? E é uma provocação, não. É uma pergunta bem aberta, né? Hoje a gente enxerga que sim, a sanidade ela é importantíssima aí na sustentabilidade da nossa cadeia produtiva, né? E eu queria entender de vocês o que vocês já têm visto, né, em termos de tecnologias, né? Hoje a gente tem já se fala muito na questão da inteligência artificial, né, sendo aplicada em diferentes frentes, ferramentas de bioinformática sendo aplicada em diferentes áreas. Como é que vocês têm enxergado assim, oportunidades ou talvez coisas que já estejam em desenvolvimento ou acontecendo, tecnologia aplicada a melhores práticas para a sanidade? Certo. Quando a gente fala de equipamentos, sim, principalmente, agora no Brasil também, mas principalmente fora do Brasil, há um bom tempo existem equipamentos disponíveis pensando nessa questão, principalmente limpeza, desinfecção,
mas focando muito na redução de mão de obra. Tenho certeza que se você perguntar para as pessoas que trabalham na produção mesmo, qual o maior desafio hoje da suinocultura, a grande maioria vai dizer que está relacionado à mão de obra. Então, há muita tecnologia vindo para suprir essa carência hoje de mão de obra e melhorar questões que impactam a sanidade. Então, é muito comum hoje, principalmente fora do Brasil, você vê robôs que realizam limpeza de sala. É muito comum ter essas turbinas para secar a sala de maneira mais rápida. Por outro lado, eu vejo eu acho que é importante a gente manter um certo cuidado, ter um certo cuidado com essas novas tecnologias pelo seguinte: elas estão aí para nos auxiliar a evoluir e não para substituir processos, pelo menos por enquanto, que nós sabemos que são importantes. Então, a gente tem visto granjas investirem em robôs de lavação, água quente, turbinas de secagem para não fazer vazio sanitário. Aí eu já começo a ficar um pouquinho receoso e, pelo menos por enquanto, a gente tem que ter certeza que isso não vai ser um problema no futuro. E para a gente ter certeza disso é só coletando dados, analisando, e que isso sim, acima de tudo, é o que a gente precisa fazer mais no Brasil. É coletar dado, analisar e tomar a decisão baseado na informação e não baseado no instinto, no que nós consideramos correto. A gente precisa tomar a decisão baseada em informação. Eu vejo, inclusive, que tem uma excelente oportunidade, né, para ferramentas de inteligência artificial apoiar, auxiliar nessa avaliação de dados, gestão de dados, né? Marcelo? É bem bacana isso, assim. A tecnologia, eu acho que a gente tem que só tomar cuidado, reforçando o que o Marinho falou, da gente ir em cima dos dados, do que os números realmente mostram e não se emocionar muito, assim, com a perspectiva, muito com a promessa. E a gente tem muita coisa, assim, acho que a gente não pode ser contra a tecnologia, vem para somar, e é importante você saber utilizar, mas é importante saber utilizar. Então, onde aquilo agrega, assim, nas diversas formas, assim, a gente tem hoje tecnologia, desde falando de seleção genética por genômica, que é um negócio muito bacana, que permitiu um intervalo curto aí de evolução, num período curto, a gente conseguiu uma evolução num intervalo muito mais curto. Falando de robô para limpeza e desinfecção de maternidade, a gente já tem hoje sistemas todo automatizados, assim, de climatização, mas aí quando a gente pega e terceiriza tudo isso e acha que vai tudo acontecer sozinho, a gente não chegou nesse ponto ainda. Eu faço um paralelo simples, assim, de granjas que automatizaram o sistema de arraçoamento, que trabalhava antes com o bom e velho baldinho, que ficava ali, você sabia quanto que a fêmea tinha que ter comido, tudo mais, mas tinha dependência de mão de obra. E aí quando automatiza, se você abandona, aí vem o revés. Então, com esse paralelo, eu transponho isso para outras questões. Assim, quando a gente vai para a inteligência artificial, bacana, mas eu tenho que saber onde que eu quero utilizar. Eu preciso saber bem certo assim, o que eu quero extrair daquilo. Senão a gente fica emocionado com muita promessa e deixa de fazer o básico. Marcelo, talvez uma das questões seja avaliar se aquela tecnologia foi desenvolvida para melhorar desempenho ou somente para redução de mão de obra. E aí, na própria questão que você comentou, nós temos hoje disponível no mercado comedouros automáticos que são focados na redução da mão de obra e que a gente sabe que eventualmente um bom tratador consegue resultado melhor. E já temos também comedouros enfim, que conseguem avaliar quanto o animal está comendo, quanto não está, e que focados em desempenho que conseguem ser tão bons quanto... Então, para que a tecnologia foi desenvolvida? Eu visitei uma granja na Dinamarca e os funcionários, quando estavam entrando, a primeira coisa que eles faziam era passar na frente da creche e observar as luzes que tinham dentro da creche. Eles têm sensores de tosse, isso está chegando no Brasil também, e que, de acordo com a quantidade da contagem de tosses durante a noite, ele fica numa cor.
Então eles entram na granja, eles passam observando as luzes para entender se eles precisam entrar, medicar animais, procurar animais doentes ou não. Então veja, a tecnologia com certeza vai evoluir e com certeza vai estar cada vez mais aplicada. Agora a gente tem que auxiliar, é nossa missão como assistência técnica auxiliar as empresas de tecnologia a desenvolver produtos para melhorar o desempenho, né? Por exemplo, como nesse caso, o sensor de tosse que fica a noite inteira trabalhando e quando você chega de manhã você sabe se o teu lote tem um desafio novo ou não. Então, e assim como tantas outras tecnologias que têm surgido, né? Isso conecta, inclusive, com o que a gente falou antes sobre os antibióticos, né? Imagino esse sistema, ele indicando, não, o teu problema está localizado em uma baia, 2 baias e não no galpão inteiro. Então você tem condições aí de direcionar o teu tratamento, a tua tratativa também, né? E na mesma ótica da inteligência artificial, eu tenho a oportunidade de estar numa unidade frigorífica que, sim, é uma das mais tecnológicas e com equipamentos e condições de avaliação e análise de última geração. Por exemplo, nós temos sistemas de leitura de aspectos de conformação das carcaças, que praticamente é uma ressonância magnética de um suíno. A partir dessa informação, que ela é imputada num chip que tem num balancinho, ou seja, cada suíno tem toda a história dele dentro da unidade frigorífica, por onde ele passou, o que passou, e aquela informação ela é cumulativa, e conforme ele vai passando pela linha de abate, os robôs captam aquela informação para fazer sua operação, seja ela qual for na linha de produção. E essa informação captada já no momento, logo depois do abate, depois da escaldagem, ela serve como base para otimizar o aproveitamento de cada indivíduo dentro da unidade frigorífica. Então eu consigo determinar que aquele padrão de conformação de pernil, aquele padrão de conformação de lombo, olhando para a espessura de toucinho, profundidade do olho do lombo, profundidade de barriga, de panceta, enfim, eu posso direcionar carcaças que eu vou atribuir uma condição para ela para fazer o melhor aproveitamento possível daquela carcaça. Por exemplo, aquele suíno com aquela conformação de lombo é o suíno que vai me dar o melhor padrão de carré para mim, por exemplo, ter um carré padrão, uma bisteca padrão. O pernil com uma conformação determinada que vai me dar o melhor rendimento de presunto, por exemplo. Uma barriga com determinada configuração que vai me dar o melhor rendimento de bacon em quantidade e qualidade. Então tudo isso está à disposição. Além de já vir desde a produção, na ótica de ser uma ferramenta que auxilia o trabalho do produtor, seja na operação do dia a dia do manejo, seja na ótica da sanidade, auxiliar na identificação, ser estrategicamente assertivo. Então, agir de forma assertiva e não agir de forma generalizada e de forma ineficiente. Sim. Então, a mesma linha de raciocínio, ela vem para dentro do frigorífico. E no frigorífico, ela não vem para reduzir mão de obra. Ela vem para melhorar a eficiência da unidade. Então, aproveitar melhor aquele recurso que nós temos e sim agregar valor a cada suíno com a sua condição que ela tem aí. Porque na prática não justifica todo o investimento daquele para o que de fato você não tem de mão de obra para fazer aquele trabalho. Sim. Ou seja, entrando um produto de qualidade que traz sanidade, hoje a indústria ela também está preparada para extrair o máximo, otimizar o uso desse produto e sem agregar sombra valor de ao dúvida, produto final. sem sombra de dúvida. É isso mesmo. Muito bom. Senhores, obrigado. Gostei muito da experiência, né? Tivemos 3 visões ligadas aí à provocação, né? Custo ou investimento, né? Como é que vamos gerir a nossa unidade? Gostei muito. O público gostou também. Teve perguntas que não deu tempo de responder lá, né? A gente extrapolou o tempo, né? Mas foi muito proveitoso. Gostei muito da expressão que o Marcelo falou, né? Sanidade é custo e investimento. A sanidade tem que ser tratada como investimento,
para não virar um custo lá na frente, né? Gostei muito dessa expressão. Vou plagiar, viu, Marcelo? Vou utilizar em algumas conversas com amigos. Obrigado mais uma vez. Bacana. Colegas, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado aqui da nossa conversa. E a gente segue aqui direto do Simpósio Brasil Sul de Sinocultura. Um grande abraço a todos. Até mais.